como fazer com que as coisas que você queira que aconteça na sua vida comecem a acontecer. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, eu sou terapeuta emocional e eu ajudo você a trabalhar suas emoções para que essas emoções se alinhem e te ajudem a viver a vida que você quer viver, a se sentir melhor. E quando a gente pensa na nossa vida, na vida das pessoas que eu atendo como terapeuta, o que a gente encontra? Pessoas que estão com dificuldade de viver o que elas gostariam de viver ou estão infelizes com as coisas que estão acontecendo, né? Que é a mesma coisa de pontos de vista diferentes. E eu queria trazer um aspecto aqui hoje. Nós vamos falar disso de vários pontos de vista, tá? Mas hoje eu queria falar do ponto de vista da sua mente. Como está a sua mente e como essa mente está alinhada com esse emocional. Porque se aquilo que a gente quer não está na nossa mente, se nós não estamos dando atenção para aquilo que a gente quer, nós não estamos atuando da maneira como a vida funciona. Porque existem muitas leis e configurações que unem a vida exterior com a nossa mente, a força da mente, coisas como a lei da atração, que explicam que para que a gente direcione a nossa vida para onde a gente quer, a gente precisa saber programar a nossa mente para que na nossa mente exista aquilo que a gente quer. Porque se aquilo que a gente quer não existe na nossa mente, se por um acaso, se por uma sorte, essa coisa aparece na nossa vida fora, a nossa mente rejeita. E eu quero dar um exemplo disso aqui. A Jayce Knight, né, ela é uma professora americana que canaliza uma entidade que é o Hanta, né? E ela tem uma coisa que ela ensina, que é assim, foi feita uma pesquisa de verdade com pessoas do Brooklyn, eu acho que era do Brooklyn, em Nova York, pessoas que passavam por muitas dificuldades financeiras e que tinham até que conviver com coisas como rato dentro de casa, uma situação financeira bem, assim, grave, né? E a pesquisa foi feita, foram até essas pessoas, assistentes sociais, oferecendo a oportunidade de uma mudança de bairro para casas, que eram mostradas casas em fotografia, né? Que era tipo assim, mansões. E essas pessoas eram convidadas a se mudar para esse lugar. E o que se constatou foi chocante. Essas pessoas não aceitavam os convites. Então, essas pessoas rejeitavam essa proposta, essa mudança para essas casas. E eu não sei exatamente o contexto e os detalhes dessa pesquisa, mas essa é uma pesquisa verídica. Você pode... existe no curso da Jayce Knight essa pesquisa documentada, tudo. O que ela queria mostrar com isso? Que se não estiver dentro da sua mente, se não for familiar, porque todas as pessoas da família daquela pessoa continuariam a morar naquele bairro, toda a realidade, conforto emocional do que significa as relações sociais daquela pessoa iam continuar naquela outra realidade. Então, se ela fosse pinçada para um outro mundo, ela não consegue aceitar, ela rejeita, aquilo não é familiar. Aquilo que não é familiar pra gente, a gente rejeita. Mas, se nós estamos vivendo uma coisa que a gente não gosta, né? E a gente quer uma outra coisa, só que essa outra coisa não existe na nossa vida, essa coisa não é familiar pra gente. Então, aqui está o ponto. Se a gente quer algo que não é familiar, mas a nossa mente rejeita o que não é familiar, a gente precisa saber como mudar isso. E a gente muda isso mudando primeiro a nossa mente, tornando a nossa mente familiarizada com aquilo que a gente quer. Isso é o conceito. Agora nós vamos para tentar entender isso na prática. Então, quando você quer algo, existem algumas perguntas que é bom que você tenha anotado aí para se fazer.
A primeira coisa é o que você quer. Uma coisa por vez. Tenha clareza de uma coisa por vez. Porque aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício, eu vejo muitas vezes com as pessoas, elas falam assim, eu quero isso. Não, mas espera um pouquinho, eu também quero isso. Eu quero aquilo outro. Mas em outra área da minha vida eu também. Não faça isso. Uma coisa por vez, a mais urgente, a mais importante neste momento. Pega essa coisa e o porquê você quer isso. Quando você tem clareza dessas duas coisas, você vai para a terceira pergunta, que é: o que é que essa coisa vai fazer você sentir quando ela existir na sua vida? Então aqui você tem as três coisas. O que você quer é a imagem, é um modelo. Você precisa de um modelo e você precisa focalizar nesse modelo, né? Algumas vezes você precisa trazer esse modelo para sua mente, para ir fazendo a sua mente se familiarizar com esse modelo. Então você precisa ter algumas imagens disso que você quer para você ir como se fosse passando cartas, né? Para sua mente e olhando isso e se familiarizando com isso. O porquê você quer vai te fazer cada vez ter mais foco para você não se perder em detalhes, porque a mente ela tem uma tendência a se distrair, porque ela desfoca, né? Existem muitas coisas que a mente pode se interessar. Para a gente focar, a gente precisa saber do nosso coração o sentido daquilo. Então, quanto mais você souber o sentido, mais você consegue, pelo sentido, se guiar e focar. E o que você quer sentir é um exercício também de começar a plantar o sentimento daquilo que você quer. A vida te devolve aquilo que você já sente. Esse é o grande segredo da vida, eu falo isso em vários vídeos. A vida te devolve os seus hábitos de sentimento. Então, não tem problema que você esteja numa fase ruim, mas você pode, pelo menos um pouco do seu dia, exercitar, sentir o que você quer sentir. Então, quando você tiver isso acontecendo na sua vida, o que é que você vai sentir? E essa é a prática. É assim que você vai familiarizar todo o seu sistema com o que você está querendo. E aí, isso muda o quê? Isso muda uma rede neural que começa a buscar no mundo sincronicidade, sinais, pistas daquilo que você quer. Então, a primeira programação é essa, né? A segunda programação, a sua frequência. Quando você sente o que você quer sentir, você muda a sua frequência. E essa frequência, ela te alinha com coisas da mesma frequência. É aquilo que a gente sempre ouve sobre a estação de rádio. Se você coloca na estação de rádio certa, você consegue ouvir essa estação. O sentimento, ele faz isso, ele te coloca na frequência de rádio daquilo que você quer. E, mais uma vez, sabendo, a gente fica um pouquinho nessa estação, mas quando a gente desconcentra, é provável que a gente volte ao nosso antigo estado anterior, a gente muda de estação. Não tem problema, a prática, o exercício vai fazendo você cada vez mais se alinhando com aquela frequência do som que você quer ouvir. Então isso muda. Esses três hábitos, essas três perguntas, elas mudam a sua mente, elas mudam o seu foco, elas mudam a sua frequência. Elas mudam o seu estado de espírito. Quando você vai construindo isso, você vai desbloqueando, você vai limpando aquela velha programação e vai mudando o seu estado de espírito, certo? Então, é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. É uma dica rápida, mas extremamente poderosa e profunda. Então, vamos praticar agora um pouquinho para terminar o vídeo? Eu quero muito nesse canal aqui terminar os vídeos com práticas, porque de teoria a gente já tá cheio de teoria, né? Então, permita-se, reserve um tempinho aí para praticar, porque se bobear vai ser a sua única prática que você vai conseguir fazer hoje, se você estiver correndo, tá bom? Então, tem um papel, se você tiver uma caneta e um papel aí, melhor. Se você não tiver, você pode pausar o seu vídeo e nós vamos falar aqui, então. O que é que você quer na sua vida neste momento? Eu vou escrever o meu aqui.
Você já pode começar a pensar em imagens, né? Qual uma imagem que seria uma boa imagem para representar isso que você quer? E faça algumas imagens, tá? Para você ter isso. Por que é que você quer isso? Escreva aí, por que que você quer isso? E o que é que você vai sentir? Agora nós vamos fechar nossos olhos e nós vamos sentir o que que a gente vai sentir quando isso acontecer, tá bom? Respira fundo, vamos aproveitar para respirar fundo e soltar todo o corpo. Solta pela boca e solta toda a tensão. E agora vamos sentir o que a gente quer sentir. Quando você sentir o que você quer sentir, você pode perceber onde está no seu corpo e tenta aumentar esse sentimento. Tenta ele fazer ir para o seu corpo inteiro. Tenta fazer esse sentimento chegar na sua aura, expandir para o mundo. Como se você estivesse informando o mundo esse sentimento. Intencione que o mundo inteiro possa sentir-se tão bem, que o mundo, cada pessoa desse mundo possa sentir aquilo que quer sentir. Faça mais uma respiração, nós vamos voltando. Bem rapidinho, você pode repetir esse exercício se você quiser. Sinta o seu corpo, sinta os seus pés. Espero que você esteja bem aí. Nós vamos fazer de novo esse exercício, tá? Mesmo quando outros vídeos a gente falar de outros assuntos, nós vamos voltar para essa prática aqui. Essa prática ela é muito mais poderosa do que você pode imaginar. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu tenho informações sobre atendimentos de TRG, se você quiser fazer um trabalho de investigação mais profundo das suas emoções e de um alinhamento com aquilo que você quer, tirar o que é velho, o que é antigo. Informações na descrição. Até o próximo vídeo.